E o segundo, essa pessoa tem um grande conserto. Mas é ela e Deus. É ela e Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, ó Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Precisamos lembrar também de orar pelo irmão Luiz Eduardo. Ele não é conhecido de muitos aqui, a sua esposa normalmente ela tem vindo, é a Dani, e ele é um amigo meu já de muito tempo, e ele está no hospital com Covid, está com muita dificuldade de respirar. Então, por favor, vocês lembram dele, foi colocado no grupo também. Tá. Irmãos, hoje eu vejo que tem uma atmosfera onde o Espírito Santo está trabalhando. E a gente precisa estar realmente aberto, né? Eu acredito que o Senhor vai continuar falando, né? Através da sua palavra, que é a única que liberta. E eu gostaria que os irmãos abrissem na primeira carta de João. Capítulo 1, versículo 5. Todos abriram? Amém. Amém? E o Senhor nos diz assim: a mensagem que dele ouvimos, disse o evangelista João, relatando, e que anunciamos a você é esta, ou seja, ele está nos relatando a nós, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? E ele continua, versículo 8. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade que está em nós, a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Continuando. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu quero dar uma paradinha aí, mas a gente vai continuar no capítulo 2, ok? O Senhor colocou no meu coração para trazer essa palavra, para que a gente possa, para falar de amor, porque Ele trabalhou comigo a semana toda. O ano passado, eu decidi fazer uma experiência de ser o amor de Deus, todos os dias quando eu acordar. E isso tem tomado forma, e eu quero dizer, irmãos, que
não é impossível ser o amor de Deus na terra. Não é impossível ter esse amor incondicional pelo próximo. É um trabalho diário, é um trabalho onde ele nos mostra aqui, no versículo 8, que quando nós somos salvos, nós passamos a ser filhos do Altíssimo, nós passamos a ser o justo na terra. Nós não somos mais pecadores, mas diariamente nós precisamos analisar o nosso andar, o que nós fazemos todos os dias. E se existir algo, ele nos diz, se dissermos, então nós precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor. Isso não quer dizer que isso é algo que nós temos que ter na mente, diariamente. De se cometermos um erro, nós precisamos nos arrepender e confessar ao Senhor. Porque se a gente disser que não temos pecado, nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Tá? Então, é impossível, porque o Senhor nos pede que sejamos perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito. Mas essa perfeição tem que ser um trabalho diário. Você precisa buscar essa perfeição diariamente. Ele nos diz para ser santo, como Ele é santo, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então, um trabalho que requer um passo nosso, uma decisão nossa. Ok? Então, quando nós lemos o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10 de 1 João, ele está nos mostrando de que não está dizendo que nós somos pecadores, mas que se em Cristo, que já somos salvos, se nós pecarmos, nós precisamos confessar esse pecado para que nós continuemos a ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque ele diz lá no capítulo 2, meus filhinhos, eu lhes escrevo isto para que vocês não pequem. É um alerta. Eu tive uma experiência essa semana que foi gostosa, foi boa, ao mesmo tempo que foi um ensino. Porque todos nós temos dificuldade todo dia. Nós passamos por coisas que vêm e nos atacam, então coisas que a gente mesmo às vezes deixa se levar. E eu essa semana me vi numa situação de decisão onde eu deixei o meu orgulho, ou seja, o orgulho começou a ser trabalhado, a vir à tona. Estava eu e um irmão e eu estava defendendo algo. E eu, naquele momento, eu senti o Espírito falar comigo. E eu abri mão daquela minha decisão. Abri mão daquela minha decisão. E fiquei incomodado ainda. Depois que eu desliguei com esse irmão. Eu fiquei incomodado ainda. Mas eu sabia que o ato que estava sendo uma situação de orgulho, de colocar isso e deixar de colocar aquilo, e eu sabia que, eu entendi claramente que o inimigo estava tentando criar uma situação para que não houvesse vitória, para que o Senhor não agisse em nossas vidas. E eu orei, e de madrugada eu me derramei no Senhor, e o Senhor me deu, falou: Roberto, o que importa é o que eu vejo, e não o que o homem vê. Então, esse é um dos exemplos
que veio nesta escritura, que quando você sente que o inimigo, que você está se deixando levar por algo, seja o que for, porque começa com orgulho, aquela coisa de dentro, porque você quer defender o seu propósito, a sua ideia, a sua verdade. E nós não temos verdade. Amém. Nós não temos. Nós fomos salvos para negar a nós mesmos. Amém. E viver a vida de Cristo. Amém. Certo? Amém. Então, foi isso que o Senhor mostrou. Roberto, mostra isso. Por quê? Ele fala isso para que nós não pequemos, que nós possamos todos os dias analisar nossa vida, minuto a minuto, e quando nós nos pegarmos no momento em que nós vamos ter a tendência de colocar a nossa vontade em algo, a gente tem que parar ali e recuar, falar: Senhor, que não seja feita a minha vontade. E ele continua no versículo 2. Filhinhos, eu falo essas coisas para que vocês não pequem, mas se pecarem, não é quando, porque nós não somos pecadores. Nós somos filhos. Eu quero que vocês abram 1 Pedro 4,18, por favor, antes de voltarmos aqui. Em 1 Pedro 4,18, nós lemos que veja só o que diz, irmãos. E se é com dificuldade que o justo é salvo, quem é o justo? Nós. Nós somos o justo. Que será o ímpio? O pecador. Tem algumas traduções que diz e do pecador. Mas no original diz o ímpio, o pecador. Então, o ímpio é o pecador. O salvo, ele é o filho de Deus. Filhos e filhas. Nós não podemos andar na luz, como ele na luz está, se nós não andarmos em santidade. Certo? Amém? Amém. Aí ele continua. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Veja bem, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos dar uma paradinha aí em amor de Deus. Porque Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e viver em amor como Jesus nos amou. Amém. Então, o amor que Cristo deu na cruz, pagando pelo pecado do mundo todo, esse amor que Deus teve misericórdia de mim, de você,
para nos trazer de volta para casa, é esse amor que tem que fazer parte da nossa vida. Eu leio e vejo claramente todo o tempo falando que precisamos fazer esse amor. E essa é uma das escrituras que ele diz que quem guardar a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Amém. E quando precisamos entender que aperfeiçoado o amor de Deus é em nós, para que nós reflitamos esse amor. Certo? Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim, como ele andou. Cristo andou em pecado? Não. Ele não é pecador. Se nós devemos andar como ele andou, nunca declare para você mesmo que você é pecador, que é isso que o Satanás quer. Porque no momento em que você declara que você é pecador, você vai criar um canal onde você vai se achar incapaz de agir no nome do Senhor. E ele nos delegou autoridade e poder para agir no nome de Jesus Cristo, através do Santo Espírito. Amém. O Santo Espírito está aqui porque nós estamos aqui e o mover dele é que vai nos cobrir para que nós recebamos poder e autoridade. Amém? Amém. 1 João 2, 1, 6, como nós já lemos, é muito claro que nós precisamos verdadeiramente, quando dizemos que estamos nele, viver de acordo com a sua palavra. Por quê? De acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós fomos feitos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Ok, irmãos? Sim. Uma palavra dita por Paulo em 1 Timóteo que diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo e salvou os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava pecador. A nossa natureza, nós temos duas naturezas, humana e divina. Então, há dentro do homem uma luta, a carne contra o espírito. Se nós procedermos por esse pensamento seu, Deus não poderá operar nas nossas vidas porque não dá glória a ninguém. Deus vai curar o doente, nós vamos achar que foi pela nossa santidade. Não, eu não falei nisso, pastor. Eu não falei disso. Então, Eu estou falando em relação... Nós não somos pecadores, nós podemos dizer, eu sou pecador. Bom, Eu sou o principal. então, vamos colocar dessa maneira. Eu acho que nós precisamos ajoelhar e ler a Escritura e ver o que o Espírito Santo fala para cada um de nós. Amém? Porque se você quer se achar pecador, eu valorizo muito o que o Senhor fez na cruz. Ele morreu para tirar o pecado de cada um de nós, para tirar a posição de pecador. Nós jamais podemos andar na luz como o Senhor na luz está, se nós somos pecadores. Primeiro precisamos ser limpos para andar na luz como Ele na luz está. Então é uma questão da gente estudar e ver o que o Espírito Santo fala para cada um. Ok? Eu prefiro ajoelhar no meu chão e buscar o Espírito Santo e ver que a Escritura tem mostrado que nós precisamos ser puro, que nós precisamos ser santo, que nós precisamos ser irrepreensíveis diante de Deus. São decisões que nós precisamos tomar. E que, se você quiser tomar a decisão de pensar assim,
Tudo bem, ninguém é entre você e o Senhor. Eu respeito, claramente, mas eu sei que uma nova criatura foi feita. Ela foi restaurada. Aliás, nem restaurada, ela foi criada nova, como falamos lá em Efésios. É uma nova criatura. E só tem uma natureza, a natureza de Deus. Ele nos pede para que nós vivamos em espírito, jamais na carne. A carne precisa ser morta, totalmente. A Escritura nos diz que nós passamos a ter a natureza de Deus, passamos a ser semelhança de Deus na terra. Várias Escrituras. Em João 3, 1 João 3, capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Nós lemos: amados, agora somos filhos de Deus. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 2 a 3. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, ou seja, quando ele vier agora, em sua glória, seremos semelhantes a ele, porque nós veremos como ele é. Nós vamos ver que somos semelhantes a ele, porque ele tem um corpo de carne igual a nós, e de osso, só que glorificado. E nós vamos receber o mesmo corpo como ele prometeu. E todo o que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo. Olha só. Purifica-se a si mesmo. É sempre um ato de decisão nossa, para que o Espírito Santo tenha liberdade de te dar força de você viver de acordo com o que ele está nos ensinando. Então ele nos diz que todo o que tem essa esperança de se ver como Cristo, de estar como ele, nele purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se eu me purifico a mim mesmo assim como ele é puro, há algo diferente aqui. Posso falar só uma informaçãozinha? Sim. Eu acredito que o professor Gentil, ele está falando da coisa que, enquanto que estamos nessa terra, nós não somos perfeitos, nós somos humanos, e que pode haver, sim, pecado por acidente. E o justo, ele tem discernimento, ele não vai lá, eu vou pecar, não é assim. Eu acho que o pastor Gil está falando dessa coisa de atingirmos a perfeição. Entendo. Exatamente o que eu tentei colocar lá no capítulo 1, versículo 5, até o coisa que eu tentei, eu não sei se eu me expressei bem, mas eu vou tentar me expressar de novo. Nós não somos pecadores, não é porque a gente errou que a gente é pecador, porque Jesus pagou o preço para que nós não fôssemos mais pecadores. Nós somos filhos, como ele mesmo falou aqui na Escritura que lemos ainda há pouco. Agora, 2 minutos, deixa eu terminar só, pastor. Então, porque não está na nossa natureza, mas se a gente pecar, a gente precisa confessar o pecado, porque nós temos um intercessor, que é Cristo. Nós precisamos entender isso dentro da gente. Porque o que Satanás tem feito dentro da igreja é trazer o entendimento das pessoas o mais baixo possível para que elas não ajam no nome de Cristo. Eu vejo claramente isso. Eu não estou querendo ser arrogante, nem nada não, nem querer saber mais do que ninguém não. Eu só quero que vocês entendam que o que eu tenho estudado é o que eu tenho visto. Sabe? Não é que eu não vou errar, eu não vou pecar. Eu dei até uma testemunho aqui de algo que aconteceu, que eu me arrependi, que eu caí na real e pedi perdão a Deus. E então a gente vai passar, porque são passos diários que você precisa
Você tem que estar buscando a perfeição diariamente. E se a gente não enxergar isso e a gente declarar que somos pecadores, nós estamos cortando o que Cristo fez na cruz. Porque ele veio salvar o homem do pecado, ele veio tirar completamente o pecado do mundo. Como é que eu vou ser pecador se eu sou filho? Como é que eu vou andar na luz se eu sou pecador? Como é que eu vou ser puro se eu sou pecador? Não faz sentido. Não faz sentido, mas a gente está num processo de perfeição. A gente tem que ter isso em mente. Que esse processo de perfeição tem que ser diário. Tem que, quando acordar de manhã para ser o amor de Cristo. Então, eu sei que naquele dia, mesmo buscando ser o amor de Cristo, vai chegar a hora que vai ter algo que vai falar mais alto. Eu tenho que ter discernimento e parar e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda a caminhar, me ajuda a ser como você, me ajuda a como ser imitador de Cristo. Porque se o Senhor pede para a gente ser imitador de Cristo, Cristo era pecador? Gente, não faz sentido para mim. Por favor, pastor. Aqui tem uma parábola em Lucas capítulo 18 do fariseu e do publicano. O fariseu diz no versículo 11, dizia: Senhor Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Mas o publicano, estando em pé de longe, não tinha coragem de levantar a cabeça, mas batia no peito, dizendo a Deus: Sê misericordioso para comigo, pecador. Aí Jesus disse: Digo-vos que esse saiu justificado para a sua casa, e não aquele. E aqui, em João capítulo 3, que o irmão está usando, aqui é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo vivem na prática do pecado. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, embora que possa cair em pecado. João disse: Filhinha, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar... Acabei de falar isso, foi isso que eu falei? A vida do crente é um acidente. Não foi isso que eu falei? É uma coisa rotineira. Não vive na prática do pecado. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Mas foi isso que eu também mencionei aqui. Outra coisa, lá em Zacarias 4:6 diz assim: não é pela nossa força que nós conseguimos a santidade, não é pela nossa Exato. força que nós andamos. O profeta diz assim: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Exato. Irmão, E as Escrituras nos dão passo a passo de que nós... Eu posso terminar aqui o meu coisa? Eu abertamente agradeço e respeito muito, pastor. Respeito muito. Aquela questão daquela escritura que o senhor leu lá atrás, foi exatamente também eu quero trazer ela. Por quê? O homem se humilhou diante dos seus pecados. É o que eu falei. Quando você está buscando o Senhor, que você comete o erro, isso não te dá o título de pecador, porque ele pagou na cruz para você não ser mais pecador. Mas, se você... É uma questão de você ter... Tipo assim, você vai e você está se humilhando. Você não está dizendo para o Senhor que eu não tenho pecado, que eu não tenho... Nem chegou nessa coisa, porque o outro realmente estava fazendo isso. Mas o que estava se humilhando lá, entendeu? Ele estava pedindo ao Senhor que ele havia pecado. E a Escritura nos diz aqui que como é que a gente pode ser... Eu não consigo, na minha cabeça não entra, entendeu? Pode ser que eu possa ser até que o Espírito Santo me ilumine mais ainda. Mas eu não consigo unir uma coisa com a outra. Você ser puro, irrepreensível diante de Deus e se chamar de pecador. Um processo. É um processo, porque você já não é mais pecador, agora você é filho. Um processo, você também. Filho justo. Aqui na Escritura, em 1 Pedro 4,18, diz isso, que nós somos justos. E o ímpio que é o pecador. Glória a Deus. Entendeu? Então,
só para mim terminar, né, porque eu sei que essa coisa vai ser para edificar, tá, gente? Não é para criar nenhum um sentimento ruim, porque a gente não pode deixar isso. Eu quero que o Senhor saiba que eu amo o Senhor, amo vocês, entendeu? Eu entendo que a gente pode ter sido levado por um ensinamento, por uma coisa que às vezes a gente não vê, né? Alguém nos ensinou algo e a gente não consegue ver diferente. E tem de outra maneira que a gente vai pôr o joelho no chão, pedir o Espírito Santo e vai conseguir ver diferente. Vai conseguir ver de acordo com o que o Senhor realmente escreveu. Entendeu? Então, eu quero dizer que não existe... É o que eu mais luto dia a dia. E que eu digo aos irmãos para fazer o mesmo. Lute todo dia para não guardar um pingo de rancor. Um pingo. Porque se você guardar um pingo, como a irmã mesmo falou aqui, se você abrir uma brechinha, é o que ele quer. O inimigo quer. Então, não se importe o que falam de você por trás. Porque muito se diz santo e fala pelo outro pelas costas. Ou que pensam de você pelas costas. Ou que age contra você pelas costas. Não se importe com isso. O importante é que você precisa amar essa pessoa. Não importa a situação, porque o nosso dia a dia tem que ser definido pela palavra do Senhor. Nós precisamos viver o dia nosso definido pela palavra do Senhor. Nós precisamos nos arrepender, tratar o nosso irmão com amor, não importa se ele vem contra nós ou não. E quando vem contra nós, precisamos se humilhar e pedir perdão, mesmo estando certo ou não. Ok? Então, eu quero colocar que eu amo, não tem nada de entendeu? Então, lá em Hebreus, em 1 João, no quase 4, 16 e 18, ele nos diz: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Mais uma vez, assim como ele é, nós somos neste mundo. Ele não é pecador, nós somos neste mundo. Mas se a gente pecar, nós estamos num processo. Eu quero que vocês entendam muito bem, não coloque palavras aonde não estou colocando. Que nós estamos num processo de perfeição. Nós precisamos ser aperfeiçoados diariamente de acordo com a palavra. Se você não estudar a palavra, você não vai entender. Você precisa mastigar a palavra todo dia, especialmente o Novo Testamento, que é a graça de uma forma que você está sendo ensinado como praticar uma vida em Cristo. E você começa a entender toda a Bíblia, desde o primeiro Gênesis até o Apocalipse. Ok, irmãos? E ele continua: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo, e quem teme, não é aperfeiçoado no amor. Então se fala muito de amor, especialmente João. Fala muito de amor, para que nós entendamos que nós precisamos ser esse amor. Precisamos ser, para ser luz no mundo, nós precisamos ser imitações de Cristo. Nós não podemos deixar que, porque a palavra ela é uma semente, ela vai criar raiz em você. Se você profetizar que você é pecador,
lá vai o imitador de Cristo pecador. Não faz sentido. Sabe? Você vai pecar, você vai errar, mas por você ter o Espírito Santo dentro de você e o relacionamento que você desenvolve com o Espírito Santo, ele vai te sensibilizar. Ó, isso aqui está errado. Aí você se arrepende, corre para o Senhor, ele te liberta. Ele te coloca mais à frente. Porque é um processo, até o ponto em que você está num nível onde o Espírito Santo sabe que ele pode confiar o que for na sua mão, que você vai agir para que o Senhor seja glorificado. Amém? Quero que vocês entendam isso. E fechando, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, porque a graça, ela é algo que você recebe e pode crescer, porque é de graça em graça que você vai sendo aperfeiçoado, ok? Então, ele diz aqui: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Você vê o quanta responsabilidade, quanto detalhe nós temos para que nossa mente e coração seja realmente transformado? Porque nós devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor, ou seja, irrepreensível, colocando Ele acima de tudo e o seu próximo como a si mesmo. Quando eu coloco o meu próximo como a mim mesmo, eu estou negando a minha vontade para amar o meu próximo. É quando Cristo diz lá em Mateus 16, ele diz que aquele que quiser o seguir tem que fazer uma coisa primeiro, é negar-se a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, você começa a entender o amor de Deus. Porque tudo que você vai fazer, você tem que negar-se a si mesmo para poder abençoar o próximo. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu não quero que ninguém siga o que eu falei, tá? Eu li Escritura. Peço a vocês que ajoelhem, põe seus joelhos, estude a Escritura e peça direção ao Espírito Santo, porque é nos prometido o Espírito Santo para que o Senhor nos disse que o Espírito Santo viria para nos ensinar, nos revelar de Cristo, não é? Ele seria o nosso professor. Fala, Mauro. Eu estou vendo uma igreja amadurecendo. Eu glorifico o nome do Senhor pelo que está acontecendo aqui nessa manhã e quero despertar o coração dos irmãos. Isso é igreja. Quando se busca a verdade na verdade, não na sua cabeça, no seu pensamento particular. Pastor Gentil deixou bem claro a questão de duas naturezas. É o que a Bíblia diz. O irmão Roberto também está mostrando um ponto de vista. Nós não devemos ficar do lado do diabo. Nós devemos ficar do lado da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que ainda, 2 Coríntios 4, verso 16, ainda que o nosso homem exterior, a carne, se corrompa. A carne é do pecado, vai continuar sendo pecado, por isso nós adoecemos e por isso passamos pela morte, irmãos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isso é a parte carnal do homem. Mas a Bíblia diz
que Jesus Cristo nos justificou. Aleluia. Amém. Quando ele morreu por nós, Efésios no capítulo 2, ainda nos nossos pecados, estávamos mortos ainda nos nossos pecados. Então ele morreu por nós e nos justificou, nos fazendo nova criatura, nos fazendo santos. Pedro vai escrever: sede santos, porque eu sou santo. Existe, na verdade, hoje, a igreja de hoje, de fato, precisa de um posicionamento. Ainda andando segundo a carne, Paulo escreve segundo Coríntios: andando segundo a carne, porque é com o meu corpo que eu me movo. Não militamos segundo Não a carne. militamos segundo a carne. Escreve aos Exatamente. Gálatas no capítulo 5, no verso 16: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Amém. Nós somos em um só corpo, irmãos, igreja de Jesus, e ainda nesse mesmo corpo, parte desse mundo. Por isso pecamos. Mas o apóstolo diz: o pecado está na carne. Romanos 7, verso 23: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o pecado está na carne. No momento que você deixar de andar em espírito, você vai pecar. E o que está acontecendo aqui nessa manhã é coisa gloriosa, porque a igreja coloca seus pontos de vista, as suas visões, e busca a verdade. E a Bíblia diz, João 8, amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Muito obrigado. Então o que está acontecendo aqui é coisa gloriosa. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. E Roberto, eu não sei de fato de que você estava falando quando você falou que resolveu alguma coisa com o irmão e que depois você dobrou o joelho. Se você dobrou o joelho e se arrependeu diante de Deus, cabe a você fazer o mesmo diante do irmão, porque isso é igreja. E a Bíblia diz, claro, perdoando-nos uns aos outros, confessando-nos uns aos outros, sendo igreja, nos submetendo, seja lá ao que precisa ser submetido, à verdade do Evangelho que está em nós. E que nessa manhã, pelo que o Espírito Santo já tem falado, já tem mostrado, vamos levantar como igreja forte, amém, deixando os nossos pontos de vista de lado. É isso que o Espírito já me falava. Não podemos dar ouvido a fábulas ou pensamento de um ou de outro, mas a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é simples. Não existe novidade. Está escrito há mais de 2000 anos, a verdade é a mesma. Jesus quer nos libertar e nos fazer uma igreja que caminhe em submissão ao pastor que Deus tem colocado, amém, na direção do rebanho. De acordo com a Isso palavra. é a igreja de Jesus Cristo. Mas o irmão não tem direito de opinar? Tem, só que a opinião morre diante da verdade do Evangelho. Exato. O Evangelho tem que ser soberano. E tudo que acontece aqui, como que está acontecendo nesse meio, não é para que um ou outro seja melhor, mas que Jesus seja glorificado. Aleluia. Isso mostra o quanto dependemos desse Jesus, irmãos. Amém. Dá glória Amém. a Deus nessa manhã, porque Ele se faz presente e nós Aleluia. dependemos Glória dEle. a Deus. É Ele que nos une, porque nós somos diferentes sim, mas Ele nos une e nos faz igreja. Vamos amar uns aos outros em nome de Jesus nessa manhã e acabar com um disse-me-disse, deixar o nome de Jesus dominar as nossas Exato, vidas. exato. É exatamente Louvado esse seja o meu nome do propósito Senhor aqui, pela irmãos. vida do pastor Gentil, pastor Yeah. Wellington, irmão Roberto, Amém. ou qualquer Amém. outro irmão, que eu sou o Exato. menor. Yeah. Louvado seja Muito o nome de obrigado. Jesus. Eu quero terminar mais uma escritura dizendo que essa escritura que foi colocada pelo irmão que está em 2 Coríntios capítulo 10 é de muita importância e nós devemos realmente memorizar ela e colocar em prática em nossas vidas, que diz que porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém. Amém? Amém. Eu quero que vocês entendam que eu sei que muitos sabem da situação que houve e eu já tinha pedido perdão ao pastor no dia que eu conversei com ele, entendeu? Eu deixei a coisa passar, eu não aceitei ao mesmo tempo, mas logo em seguida eu sabia que existia uma maneira
algo que estava motivando o orgulho que estava sendo criado entre os dois ali, entendeu? De forma que eu me humilhei, vi que não teria problema nenhum, porque isso não conta o que teria que ser colocado ali. Mais importante é o nome de Deus ser glorificado. E nós sabemos que é uma luta grande por este projeto, para ir para a rua, para poder buscar almas para o Senhor. É uma luta grande, tá? É dentro da minha casa, é onde eu vou, entendeu? E eu tenho que ser sábio, entendeu? Então, eu fui sábio, eu sei que eu fui sábio, porque eu me humilhei, eu pedi perdão ao Senhor, entendeu? Então, eu sei que isso daí foi dito aí, pessoas sabem, e simplesmente a gente precisa se humilhar e não abrir brecha para falar. Eu não falo, eu guardo comigo. Pode ter, se alguém falar, Roberto falou mal de mim, pode vir para mim, porque eu não sou desse tipo de pessoa, tá? Eu não falo mesmo, eu guardo comigo e oro pela pessoa. Pelo contrário, vocês não sabem o quanto eu oro por vocês aqui, tá? Então, eu espero que tenha sido algo que tenha edificado, porque a palavra nós precisamos estudar e orar ao Senhor para nos dar sabedoria. Amém. Para viver de acordo com a vontade dele. Tá? Então, eu quero deixar isso aqui e pedir ao povo que está ouvindo na mídia que entendam que só a palavra ela liberta, que tudo que se levanta contra você não vai ter progresso se você estiver com a palavra, se você estiver fazendo a vontade do Senhor. Amém. Muitas vezes você vai precisar se humilhar, você não vai ser reconhecido, mas o Senhor vai te reconhecer. Aleluia. Entendeu? Então, eu quero que vocês saibam que eu sou uma pessoa que eu busco o Senhor de uma forma que muitos não entendem, nem sabem. Mas eu quero te dizer que meu desejo é de que o Senhor me use grandemente. E Ele vai, porque meu coração é completamente para Ele. Amém. Entendeu? Se eu erro, eu sou bastante... E vocês sabem disso. Eu já fui em cima de púlpito, só de pensar errado de um homem, eu chegar lá e pedir desculpa. Eu não tenho medo. Eu não sou covarde. Se eu erro, eu vou e peço desculpa. Peço desculpa a Deus, peço desculpa a pessoa. Amém? Então, essa é a coragem que o Senhor está buscando em todos nós. Que sejamos humildes e entendamos que a sua palavra é acima de tudo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor.